Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado e nesse horário, tradicionalmente, a gente traz uma avaliação aí do mercado do boi. E quem nos ajuda nessa avaliação hoje é o Douglas Coelho, sócio da Radar Investimentos. Está aqui o Douglas com a gente, bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Douglas, o mercado começou a semana de olho no que pode acontecer aí, principalmente nas vendas de carne e principalmente tentando entender o que pode acontecer com os preços da arroba. O que tem de novidade? Dá para fazer uma análise desse início de semana aí para gente, dos negócios, enfim, onde a gente pode chegar aí em relação à precificação da arroba? Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos de Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, exatamente. O mercado ele está mais com essa cara de mais do mesmo, né? A oferta restrita ela é vigente em boa parte dos estados brasileiros, né? A gente não vê uma alta, a gente não vê espaço para uma mudança relevante dos preços, né? A gente tem visto aí que os preços têm girado ao redor de 295, 300 para os bois de mercado interno e até 305 para aquele animal voltado à exportação. Mas isso já tem acontecido já há uma semana, 2 semanas, né? O mercado ele está bem equilibrado, muito justo, com a oferta de animais terminados restrita, mas com alguma dificuldade sim em repassar preços no mercado interno. Esse cenário ele já é vigente já há algum tempo. Enquanto nas exportações a China voltou até um pouco mais agressiva no mercado, né? Então, a gente vê essas indústrias tentando negociar preço depois da última semana, mas os desempenhos dos últimos 2 meses, seja janeiro, seja fevereiro, vieram relativamente abaixo ano contra ano. Bom, vamos então por partes. Mercado interno, esse é um momento de tradicional mexida no mercado. Não sei se mexida é o nome apropriado, porque a gente tem visto aí dos últimos tempos. Mas, enfim, tradicionalmente é aquele momento em que a população está capitalizada e ela compra ali a sua carninha um pouquinho a mais. Dá para esperar que isso aconteça nesse mês de março e de que forma isso pode influenciar na formação dos preços e como que a indústria, principalmente a indústria de mercado interno, está vendo ou está trabalhando dentro desse cenário que a gente está vivendo hoje, Douglas? A indústria que trabalha somente no mercado interno, né, que só faz o mercado local, ela está passando por um momento apertado, talvez o momento de margens mais apertadas dos últimos 2, 3 anos, né? Por quê? Porque o preço da carne teve alguma elevação, sim, quando a gente olha ano contra ano, mês contra mês, mas o preço do boi foi bem acima disso, né? Então a margem está bem comprimida. Talvez para essa indústria, aquela margem EBITDA, né, nesse primeiro momento, no primeiro trimestre de 2021, deve ser o mais apertado dos últimos 2, 3 anos. A gente viu, sim, que no segundo semestre de 2020, essa viradinha de mês ela era mais contundente, as cotações do mercado interno respondiam um pouco mais, né? Por quê? Havia mais dinheiro em circulação, mesmo com a pandemia o auxílio era vigente, então o consumo era muito rápido. E nessa virada, né, o recebimento de salários mais os auxílios possibilitavam até o consumidor comprar um pouco mais de carne e a gente viu um movimento em cadeia, né? O varejo aumentando os preços, né? O consumidor na ponta final com mais renda disponível pagando esses preços e o atacado também com fôlego para reprecificar essa carne. Então, essa carne subia do varejo para o atacado e do atacado também refletia no boi gordo. A gente viu uma escalada de alta. 2020 foi praticamente de maio para frente o ano todo dessa maneira, né? Talvez agora a gente veja um momento diferente, um momento de mais cautela, de mais reflexão. Por quê? Porque mesmo com o auxílio chegando agora possivelmente, né, em março com uma nova rodada, esse valor é menor, ele vai atingir um número menor de pessoas, né? E a carne a gente já está vendo que essa viradinha de mês ela não está sendo mais o reflexo dessa virada de mês não está sendo mais contundente, não tem uma variação de preço no atacado relevante, né? De fevereiro para março mesmo foi um exemplo. A gente tinha aí 17,80, 17,90 e ainda continua orbitando ao redor de R$18 por quilo a carcaça com osso aqui no atacado. O atacado sem osso, né, ele reflete a maioria dos grandes centros consumidores, né?
os grandes supermercados, né, no Rio de Janeiro, em BH, em São Paulo, eles trabalham mais no mercado atacadista de carne sem osso, né? Talvez essa seja a realidade mais que tenha mais propriedade em relação ao país. E esse sim está com muita dificuldade também em repassar preços de cortes de primeira, em cortes de traseiro. A gente viu que nas últimas semanas aí alguns cortes tiveram queda de 50 centavos, 60 centavos, como colchão mole, o contra, né, o filé mignon, todos esses preços têm tido sim uma grande dificuldade de escoamento e de repasse de preço. Ou seja, em um momento de tradicional melhora de preço, que a gente está vendo no máximo aí uma limitação, um movimento muito limitado de correção no máximo. A tendência é de equilíbrio, de se manter nos atuais níveis, certo? Exato. A gente tem, por um lado, um consumo que não dá fluidez nos preços e no escoamento da carne, mas, por outro lado, o abate muito enxuto que sustenta a oferta desse produto também. É isso que está deixando esse mercado de lado, patinando, né? Seja no mercado interno para a carne ou seja no mercado interno para o boi, né? Com boi de 300, boi de 303, 298 e essa carne de R$ 18. Muito bem. Ô Douglas, e quando você fala aí que a gente teve um fevereiro pior dos últimos 2, 3 anos, como é que você chegou a esse resultado? Bom, a gente faz uma comparação, essa comparação é uma comparação crua, assim, cada frigorífico tem a sua particularidade, sua área de atuação, seu escoamento, né, para alguma região, e a receita com subprodutos também, né, couro, sebo, miúdos, tudo isso faz a diferença. Mas quando a gente compara o preço da carne com osso no atacado e o preço do boi gordo, essa comparação teve uma distorção forte, né? O preço do boi continuou muito firme, enquanto o preço da carne continuou relativamente pressionado. Então, por isso que a gente vê que janeiro, fevereiro e março pode ser, para as indústrias expostas no mercado interno, um trimestre mais difícil quando a gente compara com 20, 19 e 18. Então, essa relação está desbalanceada. No caso específico de fevereiro, você estava me contando que quando a gente compara com a média dos meses anteriores, a queda é muito significativa. Sim, é relevante. Ela muda de patamar. Talvez a gente possa estar vendo para uma margem de mercado interno mais comprimida aí dos últimos 36, dos últimos 24 meses. Muito bem. Aquela comparação de menos 15%, Douglas, como é que é isso? Em fevereiro, a renda do frigorífico foi 15% menor? Não, não é uma porcentagem, é um diferencial no caso, né? É como se a gente traduzisse o preço multiplicasse a carcaça, né? Voltasse ela para o boi e comparasse o preço da carcaça, né? Com a arroba, né? Tá. E essa diferença realmente está praticamente 15, 20 pontos percentuais aí de diferencial em relação à média de 2018, né? Então, a gente pode ver que essa relação, transformando a carcaça em boi novamente, girava próximo aí de 4, de 3 em pontos do diferencial, né? E aí, quando a gente faz essa relação em fevereiro, está mais próxima de menos 15, menos 20, ou seja, a situação está mais complicada com relação à venda de carne quando a gente olha para a precificação do boi gordo. Mas é claro que a gente não pode levar isso a ferro e fogo, porque tem miúdos, couro, subproduto e tudo isso também traz a receita do frigorífico, né? Mas dá para dizer que o frigorífico que faz só mercado interno está no negativo hoje? É justamente esse ponto, né? Talvez essa foi esse número em si, ele não traduz, né, alguma coisa de margem do frigorífico em si, porque é uma coisa específica e o frigorífico tem uma receita muito mais ampla. Mas, como você perguntou, esse número pode trazer uma sensibilidade, é isso que a gente olha. A gente pode pensar assim, que essa margem que a indústria do mercado interno ganhou, que com folga, que teve um bom desempenho aí no último trimestre de 2020, pode estar sendo um pouco engolida, um pouco queimada para o mercado interno, no caso, nesse primeiro trimestre de 2021. Né? Diferente da situação dos frigoríficos exportadores, né? Que tem um dólar agora de 5,70, 5,60, e um apetite um pouco mais ávido aí da China saindo do feriado lunar. E você falou de uma tentativa de reajuste dos preços. Estão conseguindo? Sim,
Sim, é possível que sim, né? A gente viu um dólar mais alto, a competitividade da carne bovina lá fora continua atraente nesses preços de 5,70, 5,60. A China voltou com algum apetite, ela ficou um bom tempo parada, janeiro e fevereiro foram meses em que o volume exportado foi pequeno, talvez pelo abate curto que a gente tem em função da disponibilidade restrita e também de um grande importador que é a China, mais adormecido, não tão agressivo, né? E a gente pode dizer que essa reprecificação tem dado sucesso, sim, em alguns casos. Muito bem. Mas dá para esperar uma retomada forte das exportações ou a questão da oferta ainda vai ser um limitador aí, Douglas? Sem dúvida, a questão da oferta pode mandar bastante na dinâmica dessas exportações, né? Com a China voltando, é de se esperar que em março e abril o desempenho seja relativamente melhor quando a gente olha frente a janeiro e fevereiro, né? Mas caso a oferta também não dê as caras, é difícil pensar que essa exportação pode deslanchar muito com o abate curto, né? O abate precisa melhorar realmente, né, para as coisas poderem fluir um pouco mais. E até agora não é isso que a gente tem visto, né? A gente está indo para março, já está dentro de março, em plena safra, e a dinâmica do mercado interno em relação à oferta de animais terminados praticamente não mudou desde a última semana de dezembro, desde meados de dezembro, né? As chuvas atrasaram, esse boi de pasto ainda não saiu, boa parte desse boi de pasto foi direcionado para o confinamento, então a gente pode ter alguma expectativa de safra, de saída de safra um pouco mais concentrada nos últimos meses, pelo menos essa é a nossa visão aqui, e a dinâmica do clima ainda mantém essa situação. Quando a gente compara mês a mês o que aconteceu agora em janeiro, fevereiro com o que aconteceu nos mesmos períodos do ano passado, a gente viu essa retração realmente em volume exportado, né? Isso então Uhum. pode continuar acontecendo caso a oferta não apareça. Sim, é possível pensar que sim, né? Sem o abate, a gente pode pensar que, sem o abate que eu diga, com abate menor, a gente pode pensar no escoamento menor também de carne para o mercado externo. Então, o problema não está na compra em si, ou na necessidade de compra dos compradores externos, mas está na quantidade de oferta que a gente tem. Não é questão de preço só. Pode até aumentar o preço, mas que a gente vai ter dificuldade de atender esse mercado. O que trouxe a arroba para esse patamar foram duas coisas, né? O primeiro foi o dólar, e a gente viu um estresse muito grande depois da pandemia, e o segundo foi a oferta de animais terminados. Todos os pecuaristas, né, os criadores estão tentando expandir o rebanho e limitaram a oferta desses animais. Então, possivelmente, vai ser esses dois fatores também que podem mudar essa dinâmica. O dólar, se ele ficar mais comportado, voltar um pouco para casa dos 5,20, 5,30, que foi o patamar mais baixo que a gente viu ele tocar, que não está agora, né? 5,70, a gente pode ver um arrefecimento, talvez, da arroba, e também os pecuaristas mais dispostos a vender com a condição de pastagem também, que esse animal terminado a pasto já vem ao mercado. Esses animais que foram colocados no confinamento ficando prontos também, e no confinamento a gente não tem muita flexibilidade nem tempo, né? A diária é uma dieta com custo e esse custo reflete na rentabilidade depois, né? Então, se a gente vê esses dois movimentos, né, dólar um pouco menos pressionado e essa oferta de animais de safra combinada com essa oferta de animais de confinamento fora de hora, isso pode mudar um pouco a dinâmica. Não é isso que a gente tem visto até agora. O dólar está 5,70 e a oferta de animais de pasto também ainda continua bem limitada em praticamente todo o Brasil Central. Então, ficar de olho nesses dois fatores aí que podem mudar o cenário que a gente consegue observar até agora. Dólar e aparecimento Exatamente. de uma oferta aí de animais que não estava programado. Exatamente. Esse é um mercado diário, ele oscila bastante. A gente viu que em 2020, até mesmo num cenário catastrófico, onde ninguém esperava nada, não sabia o que seria o fim da pandemia, os preços subiram muito fortes. Então, querendo ou não, o desempenho do ano foi positivo, né? Foi uma subida muito rápida. O pecuarista que conseguiu aproveitar isso, se proteger, estava com estoque comprado, seja de milho ou seja de boi, né? Carregando esse estoque, teve um bom ano, mas que os fatores também fundamentalistas mudam de acordo com as semanas, de acordo com os meses, de acordo com a política também, que no Brasil
O pessoal costuma brincar, até o passado é incerto, né? Então é muito bom a gente olhar esses dois fatores que você mencionou e também ficar de olho nos demais que norteiam todos esses mercados. Boa, Douglas. Muito bom. Obrigado por enquanto pela sua participação. A gente volta a conversar, trazendo mais informações sobre esse mercado, que aparentemente tem aí cenários, pelo menos, que possam mudar essa dinâmica que a gente vem vendo ser praticada aí nos últimos tempos, mas que a gente precisa ter efetividade desses cenários para que a gente veja mudança concreta na formação de preços. Vamos acompanhar de perto e isso é muito importante até para ajustar o planejamento aí de quem está nos ouvindo na hora de fazer a sua comercialização, na hora de fazer a sua participação aí no mercado. Obrigado por enquanto. Eu que agradeço pela parceria e um forte abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações, então, do mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. De olho lá na B3, março, R$ 305,85, alta de 0,13%. Abril, R$ 302,45, subindo 0,32%. O maio, R$ 297,80, alta de 0,49%. E o junho, R$ 295,75, preço estável em relação às negociações de ontem. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 299,80, com uma queda até forte de 1,11%. Esses são os valores do mercado ainda em andamento. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.